Vamos entender um pouco melhor o que o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas significa, quais são os próximos passos, quais as possibilidades, eventualmente, desse acordo também não ser bem sucedido. Sobre tudo isso, eu converso agora com a Karina Calandrin. Ela é professora de Relações Internacionais e assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel. Karina, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui na CBN. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu queria começar te ouvindo, Karina, repercutindo aí um trecho do que a nossa repórter trouxe agora há pouco, comentando sobre essa expectativa que se tem para o início do cessar-fogo. Houve essa manifestação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dizendo que não vai acontecer um cessar-fogo em Gaza se o governo de Israel não receber uma lista com os 33 reféns que seriam liberados na primeira fase do acordo. Queria te ouvir sobre o que isso diz sobre esse cessar-fogo e o clima em torno ainda desse conflito. Existe, na sua visão, um risco do cessar-fogo não entrar em vigor ou essas falas, essas ameaças, essas acusações, essas suspeitas, esse clima de tensão é uma guerra retórica que é esperada ainda que o cessar-fogo saia do papel? Como é que você entende esse momento que a gente está passando? Eu entendo que o cessar-fogo vai acontecer, né? Porque a pressão ela é muito grande, é uma pressão em todos os atores, uma pressão externa e interna muito significativa, né? Agora nós temos segunda-feira já a mudança de governo nos Estados Unidos, Donald Trump assume como presidente, tudo isso muda o cenário geopolítico e há uma pressão muito grande em relação a Netanyahu e também ao Hamas para que assuma, né, esse acordo de cessar-fogo. Então, eu acho que vai acontecer sim, ele deve se consolidar amanhã. Não sabemos se ele será duradouro, não sabemos se ele de fato vai se consolidar em um cessar-fogo permanente, mas que sim, ele vai acontecer pelo menos agora, a primeira fase do acordo ele deve acontecer. Mas sim, há uma disputa de retórica, né? Benjamin Netanyahu já ameaçou anteriormente, né? Tinha até prorrogado a reunião com os ministros, né? A reunião com o gabinete ministerial para aprovação do cessar-fogo, né? Adiou em um dia. Foi feita a aprovação pelo gabinete posteriormente. Então, há uma guerra ali de retórica para realmente mostrar o posicionamento do governo israelense e de que ele não vai ceder, né, a nenhum tipo de qualquer tipo de mudança no acordo que o Hamas tente fazer. Isso é importante também para o discurso interno, porque há muitos atores políticos em Israel que não querem o acordo e que muitos são parte do governo, né? Então são os partidos de extrema direita. Então é por isso que essa retórica acaba aparecendo bastante nesse momento. Eu vou querer te ouvir sobre esses pontos que você trouxe, os fatores externos e também os fatores internos e como eles influenciam no acordo. Mas só para resgatar um ponto do que você mencionou, você falou que ainda não se sabe se esse cessar-fogo vai ser permanente ou temporário. O que isso significa, Karina, para o nosso ouvinte entender de fato em que pé que a gente está? Significa que nesse momento o que está acordado é que pelo tempo, pelos meses em que esse acordo vale, não haveria mais agressões de lado a lado, caso os reféns sejam liberados, os prisioneiros sejam liberados, a ajuda humanitária entre, mas passado este prazo de alguns meses, tudo pode voltar, né? Os ataques de lado a lado podem voltar, ou existe a possibilidade de isso se estender indefinidamente e a gente ter ali uma situação de paz um pouco mais prolongada? Explica pra gente, por favor, o que está previsto. Sim, o cessar-fogo, então, que foi discutido, ele prevê algumas fases, né? Então, a primeira fase, que teria início, né, terá início amanhã, prevê o retorno de 33 reféns israelenses que estão na faixa de Gaza, sendo que desses 33 não é confirmado que todos estão vivos. Então, uma parte deles estariam mortos e seus corpos retornarão para Israel. Então, é uma questão também delicada. Desses 100 reféns, inclusive, que estão lá, parte deles também não está viva mais. Então, não se sabe quem são e quantos são, mas é o que é a estimativa que o próprio Exército de Israel colocou, né, e divulgou para a mídia e para as famílias que uma parte não está viva.
Também terá a entrada de maior ajuda humanitária na faixa de Gaza, então terá um aumento, né, de 100 caminhões ao número atual de caminhões que entram na faixa de Gaza, com ajuda humanitária, mantimentos, medicamentos, água, né, combustível. Então, para manter um pouco a qualidade de vida das pessoas, né, no mínimo nessa situação de tragédia e calamidade humanitária. E também o retorno, a possibilidade de retorno de pessoas, né, de habitantes da faixa de Gaza para a região norte de Gaza. Então é previsto um retorno dessas pessoas que habitavam a região norte de Gaza e que saíram, né, conforme o andamento do conflito. Além disso, né, a troca desses 33 reféns foi combinado com a troca de prisioneiros palestinos que estão hoje em Israel, que foram condenados por terrorismo ou por outros tipos de crime realizados em Israel. Então, será feita essa troca de 3 prisioneiros para cada refém que está hoje preso, né, que está hoje como, né, preso na faixa de Gaza. Então, essa troca é previsto, então, essas fases do acordo. Então, e o fim das agressões, ela tem um primeiro prazo de 45 dias e que pode ser renegociado posteriormente, caso tudo ocorra como previsto. Por isso que eu digo que pode ser que, depois de 45 dias, as agressões voltem, né? Não se sabe ainda como serão as negociações posteriores. Perfeito. Queria te ouvir sobre aquela questão interna, então, desse acordo. A conclusão dessas negociações, levando então a esse cessar-fogo esperado para esse domingo. Essa conclusão representa uma vitória para Benjamin Netanyahu, porque, enfim, vai trazer os reféns de volta, né? Reféns que essa sempre foi a principal cobrança da sociedade israelense, né? Desde que o conflito começou. Trazer de volta as pessoas que foram sequestrados naquele ataque brutal do Hamas. Então, o fato desse cessar-fogo prever a volta dessas pessoas é uma vitória para Netanyahu? Ou isso também, de alguma forma, representa uma derrota política para ele, já que na última avaliação, na última decisão que houve do governo a respeito de aceitar ou não esse acordo, uma parte dos ministros votou contra o acordo. 8 ministros votaram contra o acordo de cessar-fogo, 24 foram favoráveis, indo em linha com o que você disse. Nem todo o governo Benjamin Netanyahu é a favor dessa solução. Esse acordo de cessar-fogo, entrando em vigor e sendo exitoso pelo que está previsto, é uma vitória para Netanyahu ou, em alguma forma, ele também representa um revés para ele? É um revés para ele. Primeiro porque são 15 meses de guerra, né? 15 meses de guerra em que ele não foi bem sucedido em resgatar os reféns, né? Foram 15 meses de operação militar em que, sim, tiveram vários ganhos políticos e ganhos militares, né? A infraestrutura do Hamas foi afetada de maneira significativa, né? Uma boa parte dos líderes do Hamas foram mortos, né? Teve um impacto muito grande geopolítico quando a gente pensa no Irã, quando a gente pensa no Hezbollah. Então, você tem, é claro, uma vitória militar. Mas quando a gente pensa do ponto de vista dos objetivos da guerra, o Hamas eram 2, né? Basicamente, que era o resgate dos reféns e era a destruição completa do Hamas, a impossibilidade do Hamas ser a liderança de Gaza. Isso ainda não está claro. Não está claro que o Hamas vai deixar de ser a liderança de Gaza, que a autoridade palestina vai assumir o governo ou outra liderança, né, uma coalizão internacional, não se sabe ainda. Né? Não é possível vislumbrar que o Hamas esteja completamente derrotado politicamente em Gaza. E os reféns só agora serão resgatados, é o que se espera com esse acordo, e depois de 15 meses. E não sabemos, como eu disse, quantos estão vivos, quantos estão mortos, e em qual é o estado que esses reféns vão retornar, né? Se eles estão bem fisicamente, qual o trauma que essas pessoas sofreram nesses 15 meses. Então, realmente um revés político para Netanyahu muito grande. Outro aspecto, como você citou, é esse a quadro político do seu governo, né? Parte dos partidos que estão hoje na coalizão são contra o acordo, porque não vem como positivo negociar com o Hamas, que é um grupo terrorista, não vem como positivo o fim da guerra, porque o Hamas deveria ser completamente extirpado da faixa de Gaza, então entendem que a guerra deveria continuar, né? Que esse é o principal objetivo e não tanto os reféns. Então é uma questão muito problemática dentro da coalizão de governo essas dissonâncias, né? Em que parte acha que não deveria ter sido assinado e parte sim. Um partido já sinalizou que vai sair do governo, que é o partido de Itamar Ben-Gvir. Isso não coloca em xeque
a união do governo, eles ainda têm maioria, mas um outro partido, o partido de Bezalel Smotrich, quer que a guerra retorne depois dos 45 dias. E ainda pressionou, dizendo que se não retornar a guerra, ele também vai sair do governo, o que pode pôr em risco a coalizão, porque aí sim eles perderiam maioria. Então, é uma situação política para Netanyahu muito delicada e que coloca em xeque, sim, né, toda a sua permanência no poder. Né? Então, por isso eu não vejo como uma vitória política para ele, mesmo com o resgate dos reféns, que é algo essencial no momento. E jogando isso tudo que você trouxe, colocando também aí mais um fator, que é o fator internacional, porque também teve uma discussão retórica, né, a respeito da influência dos Estados Unidos nessa decisão agora. Já tem meses que se tenta chegar a um acordo de cessar-fogo, nunca havia sido possível, agora foi, e aí tem duas narrativas diferentes, né? A narrativa de que o governo Joe Biden correu para, de fato, concretizar isso como um último feito do seu governo. Lembrando, o cessar-fogo entra em vigor domingo e o mandato de Joe Biden, o último dia completo de mandato, é exatamente no domingo. Também teve a narrativa de que foram emissários de Donald Trump, o próximo presidente, que já entraram em ação e já participaram dessa negociação. Dá para atribuir, nesse momento, uma maior influência de algum desses dois atores políticos? Qual o papel que os Estados Unidos têm em decidir que o cessar-fogo tenha entrado em vigor agora e não, por exemplo, 6 meses atrás? Bem, os Estados Unidos têm um papel central, é o principal aliado de Israel, né, tem alianças no Oriente Médio, como com a Arábia Saudita, né, com o Catar, com o Egito, então é um ator importantíssimo no Oriente Médio, né, não podemos descartar, independente de quem seja o presidente. Mas não podemos também ignorar, né, a importância de Donald Trump. Os termos do acordo, sim, são de total atribuição à administração Biden, que são os mesmos termos do acordo que vinham sendo discutidos antes. Então, eu acho que é importante frisar que a administração Biden tem sim a sua parcela de mérito e é importante relembrar sempre, né? Não vamos dizer, é só mérito dos emissários de Trump. Não, é mérito da administração Biden. Mas sim, o fator Donald Trump fez diferença, né? Ele tem uma relação diferente com o Benjamin Netanyahu, ele tem uma relação diferente com os atores no Oriente Médio e ele já tinha, né, expressado durante a campanha e expressado depois da sua vitória de que o cessar-fogo deveria sair antes da sua posse. E aí não é uma coincidência de que vai sair exatamente no dia anterior à sua posse, né? Então, ele já até tinha feito ameaça, dizendo que se o cessar-fogo fosse posterior ao dia 20, o Hamas iria sofrer consequências, né? Ele deve ter pressionado o Netanyahu em aceitar também, talvez com um acordo com a Arábia Saudita, que não saiu por conta da guerra, né? Já era para ter sido assinado, mas não foi assinado por conta da guerra, e é algo que é parte dos acordos de Abraão, que foram costurados na administração Trump, no primeiro mandato dele. Então, eu acho que esses elementos têm que ser considerados, e a importância de Donald Trump é sim também um fator que fez com que o acordo fosse pressionado para ser assinado agora. Agora, isso traz algum indício, Karina, de que a posse de Trump e essa postura que ele está tendo com relação a esse conflito e tantos outros pode trazer alguma possibilidade de uma pacificação um pouco mais prolongada na região? Porque a gente tem visto, para além do conflito Israel-Hamas, outros surgiram e, inclusive, alguns deles, inclusive, já começaram a arrefecer, como a situação ali com o Hezbollah. É possível de antecipar que isso pode trazer algum tipo de estabilidade para a região ou ainda é cedo para ter uma análise desse tipo? Olha, eu acho que considerando a conjuntura, né, que nós já observamos, né, então com a mudança no governo da Síria, né, uma derrota com certeza do Irã, né, visto os seus proxies que perderam muito espaço, né, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis ainda estão fortes, mas é só os Houthis comparado aos demais. Então você tem todo um cenário bem diferente no Oriente Médio e que interessa muito, por exemplo, a Arábia Saudita, agora o governo Donald Trump, que é um aliado também grande dos Estados Unidos e adversário do Irã. Eu acredito que nós teremos um cenário diferente no Oriente Médio agora com o novo governo Trump, né? Se será mais pacífico é difícil dizer, mas com certeza ele será diferente do que víamos com a administração Biden. E devemos lembrar que na primeira administração de Trump,
ele apostou em vários acordos, né? Os próprios acordos de Abraão foram costurados, né, na administração de Donald Trump, e ele foi o único que propôs, diferente de Obama e diferente de Biden, ele que propôs uma resolução para o conflito com os palestinos, né? O plano de paz de Trump, né, foi no seu governo. Não foi um plano que foi para frente, não incluiu os palestinos na negociação, teve várias falhas, mas ele propôs um plano para a resolução, com troca de terras, com compensações territoriais, com construção de blocos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial. Então, ele pelo menos apresentou uma proposta de resolução, o que os demais não fizeram. Então, acredito que o cenário será diferente e apostando, sim, na diplomacia, talvez não diretamente com os palestinos, mas com outros atores regionais e com os países árabes. Perfeito. Bom, tem muito ainda para a gente acompanhar conforme tiver o desenrolar desse cessar-fogo e na expectativa sempre, né, de que a gente tenha uma solução para esse e tantos outros conflitos ali na região que, para além das questões políticas, ideológicas, enfim, muitos civis sofrendo, né? Seja de fato morrendo, sendo atingidos ali pelos conflitos, seja psicologicamente, sejam essas famílias que não têm os seus entes porque eles foram sequestrados. É drama para todo lado. A gente espera que, eventualmente, a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade aí nos próximos meses. Karina Calandrin, professora de Relações Internacionais e assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel, muito obrigado pela sua análise aqui na CBN. Boa tarde para você e até uma próxima. Muito obrigada e boa tarde.